Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Eu sou o Vitor Simões, eu tenho comigo desta vez Patrícia Pereira. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. A Patrícia é empresária na área da animação infantil e hoje vamos falar um bocadinho sobre este longo caminho que a trouxe até aqui. Esperamos que seja interessante. Patrícia, nós começamos sempre por uma pergunta. O que é que fez hoje pela sua saúde mental e pelo seu bem-estar? Primeiro, eu não sei se a minha conversa vai inspirar, pronto, mas respondendo à sua questão, eu devia ter pensado nisto, não era? O que é que eu fiz para a minha saúde mental? Então, Pelo seu bem-estar em geral? dormi bem, tomei pequeno almoço, levei os miúdos à escola, ah, por acaso fiz uma aula de pilates, por acaso, e fiz uma coisa incrível, ou melhor, ajudaram-me a fazer uma coisa incrível, ainda não discuti com ninguém até esta hora, portanto já é bom. Gosta de discussão? Não é uma questão de gostar, mas não consigo aliar-me dela, é isso. Ou seja, o seu bem-estar hoje passou por não ter entrado em nenhum debate ou em Sim, nenhuma. estou em modo tranquilidade. hum, Voltamos a essa sua propensão para o debate. E queria também, explorar consigo um bocadinho, esta sua, persona, este profissional hoje, na área da animação infantil, pode ser enganadora, porque olhando para a sua biografia, tem uma biografia muito diversificada, fez muitas coisas, e eu queria perceber um pouco, eh, dar um pouco um passo atrás. Quando a Patrícia, que nasceu e cresceu, não nasceu, nasceu em Caldas, mas fez toda a vida no Bom Barral, como é que ao longo da vida foi construindo esse seu equilíbrio? Ou seja, considera-se que é uma pessoa que se consegue equilibrar e se sim, olhando um bocadinho para trás, quando é que começou a construir esses seus equilíbrios? Lamento, mas eu sou completamente desequilibrada. Eu vivo em desequilíbrio, mas é uma coisa que eu aceito, não tento alterar, aceito o meu desequilíbrio e acho que vou conseguindo, equilibrar este meu desequilíbrio, porque eu tenho ideia que as pessoas que trabalham em áreas criativas não se podem sentir completamente equilibradas, mas isto é a minha opinião pessoal. Em relação ao meu percurso, ah, voltando ao meu tempo da escola, eu sempre tive alguma dificuldade com a disciplina de matemática. Portanto, quando vi os meus colegas a saírem todos para a faculdade na altura certa, eu fiquei a fazer matemática. E ainda bem, porque era uma altura que eu não sabia exatamente o que é que eu queria, eu fiz pré-requisitos para a enfermagem, eu sei lá, eu não sabia o que é que queria, eu queria ir porque eles também foram. E então esse tempo que me foi em que fiquei retida, não é, eu acho que me deu bagagem para ir conhecendo, várias coisas que eu era capaz ou que não era capaz e que me estimulavam para determinadas áreas. Eu não sei se entretanto já estou a ir por caminhos que depois me queria perguntar, Não, mas não. lamento. Passou a batata para cá e eu estou com ela e já volto a devolver, está bem? Pronto, então pegando nesta questão que eu estava a dizer, eu fiz imensos trabalhos de férias, eu trabalhei em supermercados, eu andei na apanha da fruta, que quase todos os jovens aqui do oeste passam por essa experiência, e depois acabei por terminar o 12º à noite. Durante o dia trabalhei numa papelaria, perfumaria, depois passei por um escritório e só depois é que pensei: "Não, eu quero ir para a universidade". Nesse verão, trabalhei no Verão da Foz, em Caldas da Rainha, e fiquei deslumbrada com a área dos eventos, com a área do contacto com as pessoas e acabei por decidir: "Não, eu quero ir para qualquer coisa nesta área", e acabei por entrar, hã num curso de comunicação, que tinha toda a parte de marketing, publicidade e relações públicas, e isso encantou-me e comecei a ficar ligada a toda a parte, dos eventos, não tendo sido essa depois logo a minha experiência, profissional. Passei pela formação profissional como mediadora dos cursos EFA, os cursos que na altura davam equivalência ao 9º ano e ao 12º ano. Hum, Fiz também alguma consultoria a empresas, isto numa ligação à AIRO, à Associação Industrial da Região Oeste, com muito na área do team building e a par com isto tudo,
voltando um bocadinho atrás, era eu que em miúda organizava as festas dos meus primos, festas de aniversário dos meus primos, fazia a decoração, pintava os desenhos, recortava, fazia a decoração e esse bichinho nunca saiu. E em paralelo, o tempo que estive na universidade para me ajudar a custear toda a parte da mensalidade, da estadia, porque fui para Lisboa, fazia decoração em bares, em discotecas, e fazia animação de festas infantis. E depois isso foi evoluindo até que chegou ao momento de começar a trabalhar por conta própria nesta área. E antes de aparecer a Maria Colibri, eu vestia-me da famosa Cinderela, da Aurora, dos personagens que os clientes nos pediam. E sentia que era um embuste gigante, que eu sentia que era uma farsa. E então pensei, eu tenho que criar um personagem que eu não tenha que me mascarar, eu não tenho que dizer aos miúdos, olha, sou a Cinderela, e eles olharem para mim, não és nada. Claro que não era. Foi aí que nasceu a Maria Colibri, ao fim de 10 anos de animações, a vestir outros personagens, decidi criar a Maria Colibri para celebrar essa década ligada às animações, e um personagem à minha medida, hã, fantasioso, colorido, sempre de cartola, aliás a cartola é a imagem de marca da Maria Colibri, os os vestidos vistosos também, e assim nasceu a Maria Colibri, que é o projeto, é mais um filho. Eu costumo dizer que a Maria Colibri é mais um filho que eu tenho. E vamos recuar um bocadinho, muito antes da Maria, e regressando um bocadinho ao início da nossa conversa, que é, você está à procura, sempre sentiu que era uma pessoa que, que é naturalmente, entre aspas, usando a sua expressão, tem o desequilíbrio em si foi procurando equilibrar-se e a ida para a universidade nasceu de uma reflexão que fez, no sentido de perceber o seu caminho. Mas, na sua adolescência, partilhava comigo, por exemplo, que se dedicou ao teatro amador, Uhum. no Bom Barral. Hum, como é, em algum momento teve o dilema entre seguir uma carreira mais pura das artes e uma carreira um pouco mais, vamos chamar-lhe séria, como que é o marketing e os eventos. Sentiu esse dilema na sua adolescência? Senti porque, em miúda, como dizia, fiz parte de um grupo de teatro, no Teatro Eduardo Brasão, no Bom Barral, convido toda a gente a conhecer, porque é uma sala maravilhosa. Ah, e isso deu-me vontade de querer aprender mais nessa área. Eu queria ter ido para o conservatório, em casa não foi consensual, os meus pais não acharam que o meu caminho deveria ser por aí, porque não era encarado como uma coisa, não digo séria, mas com muita saída profissional. E acabou por ir ficando um bocadinho para trás mais ou menos, porque apesar de eu não ter nunca feito este tipo de coisa de forma séria, de forma profissional, eu tive sempre paralelamente isto na minha vida, fui procurando ter sempre o palco, as pessoas, as palmas, as luzes, Os e seus os seus equilibrei-me nesse sentido. e os seus pais, aí foram a voz, da razão? Sentiu, olhando para trás, como é que vê essa decisão de não ter ido tanto para a área mais, assumir a área mais performativa mais cedo? Eu sempre fui um bocadinho rebelde, ouvia muito pouco os meus pais, na realidade, mas neste caso tive que ouvir, não é? Na altura lembro-me de pensar: "Ah, mas vocês não entendem, vocês não percebem, é isto que eu quero". Mas eu depois sou tão desligada, tão encadeada nos acontecimentos, tudo fluiu de uma forma muito natural, não penso hoje em dia: "Ah, bolas, os meus pais travaram-me ou cortaram-me", de todo. Aliás, eu até lhes agradeço que tenha acontecido dessa forma, porque o caminho que eu fiz até aqui tem sido um caminho feliz. Uhum. Não foi propriamente um momento de alguma crise ou de tensão, esse momento da Não, de todo, adolescência? de Não. todo, de todo. Como é que tem, gerido, olhando um pouco para esse percurso, os momentos, mais, complicados e mais, difíceis da vida? Como é que restabelece o equilíbrio, em momentos-chave da vida? Todos nós temos momentos de Claro. dúvida, momentos de ansiedade, momentos de falta de autoestima, certamente que já passou por momentos desses, como é que tem resolvido esses momentos? Eu normalmente resolvo as minhas ansiedades e inseguranças com as mãos. E quando digo isto é no sentido eu preciso de manualidades, eu preciso de estar a criar qualquer coisa, costumo dizer que é a minha terapia.
quando eu ando mais ansiosa, mais Sempre foi agitada. assim ou tinha outros mecanismos? Eu acho que esta questão de ser ansiosa e mais agitada é uma coisa mais recente, mais no pós-mãe, no pós-vida adulta, a vida séria, Ah, porque apareceu na vida adulta. apareceu na vida adulta, porque antes era tudo muito leve. Eu tive sempre o privilégio de ter, eu tive uma infância incrível, uma adolescência também muito boa. A vida adulta vem com essas coisas de vida adulta, não é? Com as coisas sérias, com as coisas pesadas, e que por mais que eu tente levar com leveza e com graçolas e com humor, às vezes não funciona. Foi Também vou difícil levar. crescer nesse aspecto. Eu acho que ainda não cresci. Eu continuo a ser uma miúda e na realidade tenciono manter-me assim, porque eu acho que é muito mais fácil, torna tudo muito mais leve. Mas não é sempre tudo maravilhoso, obviamente que não. Tenho as minhas fases de maior ansiedade, coitados dos meus filhos e do meu marido, que às vezes viram saco de boxe e tenho que pôr uns tampões, porque eu, em vez de falar, só berro. Mas eu acho que eles já se habituaram de tal forma aos meus decibéis que para eles já é normal, já é contornável. Mas voltando ao que eu estava a dizer, eu preciso sempre ter muitos materiais em casa para quando começo a sentir-me ansiosa com alguma coisa que eu não está na minha mão resolver no imediato, eu sinto que, sei lá, pasta de papel, os recortes, construir blings são aqueles brilhantes das maquilhagens, me acalma completamente, ou seja, eu fico focada, o mundo pode estar a cair, que ali na minha bolha está intacto. Há pouco, no início da nossa conversa, quando lhe perguntei sobre o seu dia e uma das suas conquistas do início do dia foi que disse que tinha começado o dia sem ter discutido com ninguém. Esse seu lado inconformista, que imagino que é o que está por trás dessa sua pulsão para entrar em debate, em discussão, hum, na sua opinião, nasce de onde? Ou quando é que começou a sentir que é uma pessoa que também tem que estar em debate com os outros? Não sei se isto é uma estratégia ou não, também de equilíbrio. Não sei, acho que nunca pensei nisso dessa forma, mas se calhar na vida adulta, eu acho que foi na vida adulta, sim. Começou a sentir essa sua vontade, mas isso era uma expressão de quê? De tentativa de resolver as situações à sua volta, Eu acho que se calhar eu fui uma considero-me que fui uma jovem mais insegura do que sou hoje enquanto adulta? adulta. Hum. E essa segurança traz-me argumentos, traz-me capacidade de diálogo, e eu confesso que me irritam às vezes pessoas amorfas, pessoas, ah, do ninho. Eu sei que é muito bonito saber viver, mas eu tenho alguma dificuldade com aquelas pessoas que tentam agradar a gregos e a troianos. Nós temos uma opinião e aquela é a nossa opinião e aquele é o nosso caminho, não temos que que o impor de forma alguma aos outros, mas eu acho que temos que ser coerentes na forma com que pensamos e com que agimos, e eu acho que é nesse sentido que ficamos disponíveis para poder argumentar naquilo que é não impor, argumentar. E está a falar de algo que podemos chamar também as pessoas que pensam, as pessoas que têm espírito minimamente crítico sobre a realidade, às tantas têm que contestar essa realidade e pô-la em causa. E é um pouco por aí que também está a dizer, à medida que disse-me como enquanto adolescente, se calhar era mais reservada e não tinha esta Sim, maturidade. sim. E é por aí que sente essa necessidade de debater. Eu não sei se é uma se ter a necessidade, eu não consigo é ficar calada Hum. quando estou com alguém e às vezes, as coisas não correm bem, não é? Acabamos por ter opiniões divergentes. Eu não tenho aquela postura de tenho que ficar sempre por cima, eu é que tenho que razão, sou muito teimosa, é um facto. E a teimosia às vezes leva aí, mas tenho a capacidade de perceber, ok, já chega, já não leva a lado nenhum, está bom, está bom. Mas num país, como disse há pouco, num país de ninhos, uma atitude como aquela que está a expressar, por vezes não lhe traz, não é uma atitude, uma vez mais voltamos ao tema dos desequilíbrios e desequilíbrios, não é uma atitude desequilibrante, porque as outras pessoas também não gostam de ser postas em causa. E como é que gera essa dinâmica? Eu acho que tenho uma vontade, mas tenho uma propensão quase magnética para ir encontrando as pessoas da minha tribo. Hum. E as pessoas da mesma tribo acabam por falar a mesma língua, por ter as mesmas ideias, não quer dizer que com isto não se entre em debates ou não se Hum. entre em partilha,
E quando percebo que estou num ambiente que está a anos-luz da minha tribo, ou da a energia não flui, portanto, não é por ali o caminho. E eu sou uma privilegiada realmente, Escolhe, porque mas escolhe então as suas batalhas, digamos assim. eu não escolho, eu acho que não escolho, eu acho que tenho tido o privilégio delas serem generosas quando vêm até mim. Sente que não haverá também aí um risco de nós também só nos aproximarmos das pessoas que veem o mesmo que nós e isso funciona como uma caixa de ressonância. Não era por aí que eu queria dizer, porque eu gosto muito de estar com pessoas que têm uma visão completamente Uhum. diferente da minha em termos profissionais, então acho que é uma forma de crescermos. Hã, mas mesmo quando as pessoas têm uma visão diferente da nossa, e nós nos conseguimos alimentar dessas diferenças, eu acho que essas pessoas também pertencem à nossa tribo, ou seja, quem nos acrescenta, Uhum. eu sinto que quem me acrescenta, e para me acrescentar tem que ter uma visão diferente da minha, quando há uma química, quando há uma linguagem que se processa, é da minha tribo. Ou então já a quer na minha tribo. Acha que há falta de apetite por esse debate, por essa discordância saudável? Acha que hoje em dia a nossa, o Portugal continua muito avesso a esse género de atitude? A discordância tende a ser mais extremada e menos construtiva? Como é que tem visto isso à sua volta? Em relação a essa questão, eu não sei se é o Portugal, se é o mundo inteiro neste momento, porque toda a questão das redes sociais nos trouxe os super-heróis da parte de trás do ecrã, não é? Hum, Todos, atrás do ecrã, todos nós Somos somos, perfeitos. somos perfeitos, somos incríveis e podemos dizer aquilo que nos apetecer, que obviamente na maior parte das vezes não temos sequer coragem de dizê-lo num cara a cara, não é? Somos todos muito musculados atrás de um ecrã. Se isso de uma certa forma dá abertura para este tipo de debates. Por outro lado, o tipo de linguagem que é usada, o tipo de crueldade, de falta de empatia, abafa, o que este tipo de diálogos poderia ser saudável. Ainda não me debrucei muito sobre isso e tenho alguma dificuldade em pensar em larga escala sobre essa não é dificuldade, não tive tempo ainda para isso, não foi ainda um assunto, mas a minha opinião é essa, eu acho que as pessoas hoje em dia, estão tão focadas nas suas coisas, nas suas rotinas, quando é para entrar em debate, fazem-no ou de uma forma um pouco alienada, porque também não há muito tempo para nos dedicarmos a determinadas temáticas. Eu falo por mim, eu às vezes sinto-me a emborrecer, porque queria consumir consumir livros, literatura, determinados temas e não tenho tempo, não consigo. E não digo muito isso, eu estou a emborrecer. Portanto, neste emborrecimento, eu acho que a falta desta diálogo, desta discussão acesa, também nos encurta. Hum. Eu queria aproveitar precisamente porque a pergunta não é inocente, é porque nós, no final, também tentamos perceber como é que isto nos leva para o contexto coletivo. Ou seja, eu perguntava-lhe há pouco o que é que fez pela sua saúde mental, as suas pequenas estratégias, e nós, como coletivo, sobretudo Portugal, na sua opinião, o que é que precisamos de fazer mais para que, como coletivo, sejamos mais saudáveis, tenhamos mais saúde mental, estejamos mais bem uns com os outros? A pergunta é para mim um bocadinho ambígua. Seria mais fácil se em vez de me perguntar o que é que eu fiz hoje pela minha saúde mental, se me perguntasse o que é que eu fiz já hoje pela saúde mental dos outros. Era Certo? mais fácil. É nesse sentido também. Agora alargamos a lente da máquina Não é? fotográfica e vamos. Cabe-nos a nós também fazer um bocadinho pela saúde mental dos outros. Quando falamos em coletivo, nós temos o nosso dedinho metido nisso também, não é? Então, Enquanto seres pertencentes uma sociedade, eu vou refazer a pergunta. O que é que considera que nós, eh, seja na nossa esfera individual, seja coletiva enquanto sociedade, temos que fazer mais para que coletivamente estejamos todos mais bem connosco, com os outros? Eu acho que as 2 chaves principais é o sermos muito mais empáticos e generosos. Se nós tivermos a capacidade de nos colocar no lugar do outro sem julgar, porque hoje em dia acho que sempre foi assim, não é? Temos, especialmente nós portugueses, temos aqui um
uma pontinha de chique esportismo, nós conseguimos sempre, ter uma resposta muito mais válida do que a do outro, ou uma ação muito mais válida, somos sempre muito mais capazes do que o outro. E esquecemos de que às vezes, aquele outro que nós estamos a julgar tem um percurso completamente diferente do nosso e daí a atitude ser essa. Se formos um bocadinho mais generosos, um bocadinho não, um bocadão, mais generosos, mais empáticos, eu acho que tudo à nossa volta muda e o facto de nos sentirmos, hum, vistos, de também acabamos por sentir que importamos e ao sentirmos que importamos aos outros, a nossa saúde mental também acaba por ser muito mais saudável. Esta é uma boa nota, portanto, julguem menos, sejam mais empáticos, que é breve.